Olá, bem-vindo a mais um Estudo Central. Hoje estaremos aqui estudando a lição número 9. Mas antes, estamos no começo do vídeo. Esse é o momento de você colocar aí, apertar o botãozinho do like, deixar sua curtida no vídeo e também compartilhar seu nome, de onde você vem acompanhando os nossos vídeos aqui no canal da Igreja Central de Sorocaba. Se você não é inscrito, já aperte ali também o botão inscrever-se para fazer parte dos inscritos aqui do nosso canal, estar sempre por dentro de todas as atividades que a gente coloca aqui em nosso canal do YouTube. E nós estamos aqui querendo mandar um abraço especial para algumas pessoas que deixaram ali o comentário, o nome de onde é, que é a Aparecida Bezerra, o Josafá Martins, também tem o José Aldísio do Ceará, está aqui também, um abraço para você, a Isaulita Araújo, de Hortolândia, e também a Maria Candelária, de Corumbá. E eu tenho duas pessoas também que eu quero mandar aqui, na verdade, três pessoas que eu quero mandar um abraço especial. A primeira é a Simone, de Presidente Prudente. Ela acompanha também aqui os nossos vídeos que nós colocamos aqui no canal da Igreja Central de Sorocaba. E também um abraço especial para um casal, que são os pais de uma membro aqui da nossa igreja, que é a Ana Cláudia e o Alexandre, lá do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês, sei que também estão sempre conectados e acompanhando tudo que nós passamos aqui em nosso canal. Que vocês se sintam muito bem e hoje nós vamos estar estudando então a lição número 9. E agora vou apresentar os convidados que estão aqui hoje. Pastor Osmar, mais uma vez, obrigada por estar aqui em mais um Estudo Central. Olá, Laila, é um prazer novamente poder participar desse projeto tão importante. E para você também, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Que bom que você está aí. Não nos abandone, não. Compartilhe esse link com mais pessoas para que a bênção possa ser extensiva a outras famílias também. Exato. E temos também conosco hoje o Júlio. Júlio é diretor do Espaço Novo Tempo aqui de Sorocaba. O Espaço Novo Tempo fica localizado ali no Hotel e Suítes, né, Júlio? Faz um pouquinho uma propaganda para nós aí do Espaço Novo Tempo, os horários de reuniões, como que é lá? Então, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês. O Espaço Novo Tempo, da rede de TV Novo Tempo Sorocaba, fica, como você disse, ao lado do shopping, né, o Esplanada ali, num hotel 4 indo para 5 estrelas. O Espaço Novo Tempo é um projeto fundado esse ano, totalmente novo, né? E o foco dele, basicamente, é ser um espaço da rede de TV Novo Tempo aqui em Sorocaba. É uma rede que é muito conhecida, muito admirada, e nós estamos ali nos reunindo aos sábados. Começa de manhã, existem eventos à tarde e alguns à noite também. O importante, as pessoas perguntam o propósito, né? Uhum. O propósito do Espaço Novo Tempo é receber pessoas que jamais entrariam numa igreja, né, e que podem receber e estudar a bênção da palavra de Deus da mesma forma. Amém. Esses são, então, os nossos convidados de hoje. Júlio, você pode fazer uma oração para a gente começar o estudo da lição? Posso, sim. Senhor Deus, amado Pai, oramos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Mestre. Rogamos, Senhor, que possamos ser iluminados para estudar corretamente a Tua palavra. Amém. Rogamos que tudo que aqui dissermos seja para a Tua honra e glória. É o que lhe rogamos e rogamos em nome de Jesus. Amém. E o tema central da lição desse trimestre é Missão de Deus, Minha Missão. E a lição número 9, ela traz como título Missão em Favor dos Poderosos. Confesso que quando eu vi aqui esse título, eu já pensei que missão, geralmente a gente pensa em algumas pessoas mais necessitadas, de certa forma ajudar com alguns recursos. E aí quando você continua o título em favor dos poderosos, a gente viu que as lições anteriores traziam ali missão em favor do próximo, necessitado. E aí eu fiquei intrigada, nossa, que missão temos para os poderosos? E aí já vem, na sequência, o verso para memorizar, que está em Mateus 16, 26. E você que está aí pode acompanhar com a gente através da sua lição ou também através da sua Bíblia, Mateus 16, 26, que diz assim: De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Esse é o verso para memorizar. E trazendo aqui um pouquinho, né, uma introdução do que vai ser essa lição, ela fala realmente que para Deus
o importante é a salvação de todos, independente dos recursos, né? De poder, de riqueza. O importante é o que Deus mais busca é salvar-nos, né? A humanidade em geral. E aqui ele traz alguns personagens conforme vamos estudando a lição. E o primeiro personagem aqui que traz já começa com um rei poderoso, Nabucodonosor. Trazendo aqui um pouco de contexto, vocês podem estar contextualizando, mas o que aconteceu com esse rei? Como que a salvação chegou até ele? Como que a história ali em cima do rei Nabucodonosor? Esse é o personagem principal do primeiro império mundial, né? Babilônia. Babilônia se tornou o primeiro império mundial sob a liderança de Nabucodonosor. Ele foi um dos principais reis de sua época. Depois vieram seus filhos, netos, mas ele continua sendo lembrado. Ele é o construtor de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Os jardins suspensos de Babilônia. Ele era a pessoa ali que poderia testemunhar para o mundo todo. Eu acho muito importante essa experiência, começar com essa lição, começar com Nabucodonosor, porque, veja, o líder mundial, e nós tínhamos um povo cativo, que era o povo de Deus, e nós temos uma preocupação: como vamos evangelizar o mundo todo? Isso aconteceu na época de Daniel. Deus só precisou de uma testemunha fiel para evangelizar o mundo todo. Isso é importante, porque a gente vê o crescimento do mundo, hoje com quase 8 bilhões de habitantes, e vemos o povo de Deus numa fração tão mínima. Mas veja o que Deus fez naquela época. Ao evangelizar, ao alcançar um poderoso, o evangelho foi pregado de forma rápida, de forma eficaz, e todos conheceram o poder de Deus. Mas é necessário que essa testemunha seja fiel aos princípios e os valores e tenha amor para com os poderosos, né? Porque essa é a nossa dificuldade. No mundo com tanta injustiça social, a gente tem sempre empatia pelo que sofre, pelo que tem menos, como se eles fossem diferentes, como se eles não tivessem as oportunidades que os outros tiveram. Mas, muitas vezes, aquelas pessoas que prosperaram mais têm um dom para aquelas atividades, também levaram mais a sério, aproveitaram suas oportunidades e galgaram um patamar mais alto em termos financeiros. Essas pessoas não são diferentes. Talvez as suas oportunidades foram diferentes ou a forma do seu procedimento foi diferente. Então, Deus começa aqui com Nabucodonosor. Isso. E até um ponto aqui que fala, né, traz a lição que fala que, como adventista do 7º dia, cremos no que é conhecido como expiação ilimitada, né? Onde isso significa que Cristo, ele morreu para todos, para a humanidade todas, né? Toda, independente de riqueza, pobreza, enfim, né? Intelecto, exatamente. E abrimos aqui. E interessante na história de Nabucodonosor que, após todo aquele episódio ter passado por um momento ali, né, de diferente, né, onde ele, toda a sua glória, seu orgulho foi ali, né, por terra, depois ele exalta, né? Quando ele volta a si, ele exalta, né? Que até o texto também de Daniel 4:37 que fala assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos, né? Que ele traz aqui na lição também de domingo, falando sobre isso. O outro personagem que a gente, já adiantando aqui, né, a gente viu que Nabucodonosor, ele coloca que Deus trouxe ali, o humilhou, né, deixou o seu orgulho, arrogância, de certa forma uma história meio dramática ali, e o próximo personagem, ele já é um personagem com uma história diferente, que é Naamã, né, já começa trazendo Naamã, e de certa forma Naamã, ele estava meio que desesperado ali, né, precisando de uma cura, buscando cura ali, e ele recebeu a mensagem, soube, né, do que poderia trazer para ele essa cura, e ele foi ali. Existem métodos diferentes para alcançar os poderosos, existem aí, vendo a história de Nabucodonosor, de Naamã, existem meios diferentes para alcançar as pessoas, para fazer a missão aí, as pessoas?
você falou uma coisa interessante. Quando a gente começou o projeto do Espaço Novo Tempo, surgiu uma frase que é assim, o pastor fala que ali é o Times Square de Sorocaba, né? E aí eu fui estudar e realmente o Campolim hoje tem o metro quadrado mais caro do interior paulista, né? Isso é incomum, porque Sorocaba não era uma cidade tão relevante assim. E aí veio a frase que diz assim, é muito difícil levar algo para alguém que acha que tem tudo, né? E, na verdade, não tem tudo. Hoje nós estamos numa fase em que as pessoas têm tanto, mas não têm tudo. E, nesse caso de Naamã, ele tinha muito, mas não tinha tudo. Ele não tinha saúde, né? Então, todas as pessoas têm necessidades. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. Geralmente, as pessoas que têm menos bens acreditam que quem tem mais tem tudo. Quando a gente perceber que somos muito parecidos, só que as necessidades são diferentes. E acaba sendo um método de Jesus, né? Interessar-se pela necessidade do outro. A pessoa que ajudou Naamã, ela se interessou pela necessidade dele sem preconceito. A maioria de nós tem grande preconceito com pessoas ricas. Nas cidades pequenas, quem estiver nos ouvindo sabe, qualquer pessoa que fica rica ou está mexendo com droga ou está roubando alguém. Nunca alguém entende que alguém está ficando rico por méritos. E a senhora Ellen White tem um texto, depois eu posso falar, que ela diz que riqueza é um dom, ela é concedida por Deus. Então, se a gente tiver uma visão diferente da pessoa, a gente vai conseguir enxergar as necessidades que uma trave nos nossos olhos não permite que enxergue. E nesses dois personagens que a princípio são apresentados aqui para nós, veja a importância do instrumento que Deus usa, né? Exato. Porque não foi fácil para Daniel chegar para o homem mais importante do mundo e traduzir um sonho que ele sabia o significado, que ele perderia tudo, que ele voltaria a ser pobre novamente. Não sei se ele já nasceu na família pobre, acho muito difícil, na verdade, mas que ele perderia seu intelecto, daquilo que ele se orgulhou, né, ao construir o Jardim Suspenso, etc. E, na verdade, ele passou 7 anos como um animal, porque Deus disse assim, olha, eu lhe dei a inteligência, sem mim você não passa de um animal. E ele olha para o céu no final dos 7 anos e Deus lhe restitui tudo quando ele entende e ele assume o papel de instrumento nas mãos de Deus. O papel de Daniel foi fundamental. E agora tem uma outra menina cativa, Sim. que mesmo estando ali, Daniel amou Nabucodonosor e essa mulher amou a família de Naamã, essa menina. Porque senão ela deixava morrer. Ele é o meu algoz, ele me tirou da minha família. Então ele é poderoso, ele que se vire. Há muitos rebeldes sem causa em nossa sociedade hoje. Pessoas que, se você parar para perguntar, por que você é contra o governo? Por que você é contra a esquerda? Por que você é contra a direita? Por que você é contra a igreja? Por que você é contra Deus? Eles não sabem por quê. Então, essa menina tinha uns motivos para isso, mas ela ama Naamã e ela lembra do sucesso que Eliseu, sob o poder de Deus, manifestava em sua região, e ela vai e avisa Naamã, e Naamã chega a ter o conhecimento desse Deus verdadeiro, assim como Nabucodonosor também tem esse conhecimento verdadeiro, né? Exato. E um outro ponto aqui que a lição também traz é o pedido em comum que Naamã fez depois, né? Ele colocou ali, e até também a resposta de Eliseu para Naamã é: vá em paz. O que esse contexto, né? O que esse pedido primeiro, né? O que isso quis dizer? Quais foram esses pedidos? E depois essa resposta de Eliseu: vá em paz, né? O que significou ali? A gente não pode esquecer que essas questões físicas, de cura físicas que acontecem, na verdade, representam um conflito entre os deuses, né? Porque aqui o Deus de Naamã não conseguiu curar, mas o Deus de Israel curaria. E Naamã, na sua ingenuidade, sua falta de base, ele diz assim, bem, então o Deus dessa terra é mais importante, eu não quero mais adorar na minha terra, eu quero adorar nessa terra. Ele leva algumas carroças interessantes, né? Ele mandou encher umas caçambas de areia, eu vou levar, não, este lugar é importante. E ele leva para que ele pudesse fazer os cultos dele agora, talvez um jardim, alguma coisa que ele preparasse, aquela terra, ele tinha que estar naquela terra. E ele se compromete, ele conhece as suas dificuldades, ele diz assim, olha, o meu rei, ele adora outro Deus. Como servo, eu vou ter que adorar junto, mas eu não vou me prostrar. Né? E Eliseu diz assim, ó, vá em paz, porque o nosso crescimento, ele é gradual. Então, você vai, à medida que você vai avançando, a gente não pode exigir das pessoas uma transformação completa, radical de uma hora para outra. Há um processo, isso aqui é importante. Então, muitas vezes a gente
a gente impede o avanço das pessoas porque fica limitando. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, deixa a pessoa ir crescendo e o amor para com Deus vai transformando essa pessoa. É o que a lição vai trazer aqui para nós na história de Naamã. Exato. E nós acabamos de ver 2 personagens que inicialmente eram pagãos, né? E depois trouxeram, Deus encontrou, alcançou-os. E agora a lição ela já começa a trazer alguns personagens que têm o conhecimento da palavra, já sabem, né? E o primeiro personagem aqui que aparece é Nicodemos. Quem era Nicodemos, né? Qual era a influência, o poder de Nicodemos ali na sociedade no momento, na religião? Nicodemos, como nós estudamos na lição, ele era governante, né? Ele tinha um alto cargo e Jesus mesmo o referiu a ele como um homem instruído. Até num tom assim do tipo, você que é tão instruído não consegue entender o que eu estou dizendo. Então, e isso parafraseia que a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, porque é muito difícil um ser humano avaliar um ser divino, né? E talvez essa foi a passagem da Bíblia que muitas pessoas dessa época agora deveriam ter a humildade, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: sábio é a pessoa que conhece a dimensão da sua ignorância. Então, a pessoa realmente sábia sabe o tamanho da sua ignorância. Então, acaba sendo uma questão de humildade. E Nicodemos foi humilde, de certa forma, não o bastante para se converter, essa é a verdade, mas o bastante para, até o fim, quando Jesus, né, cumpriu a sua missão, saber que ele era o Messias. E ele era uma celebridade, né? Celebridade. Não, então, eu não sou celebridade, ninguém aqui é, mas imagina, eu não vou citar nomes aqui, não vou fazer um merchan para ninguém, mas imagina uma celebridade indo num shopping. Impossível, na praia, impossível. A vida dessas pessoas é muito difícil. Nicodemos era um governante, Nicodemos era um doutor da lei, uma pessoa instruída, rica e influente. Então ele diz assim: eu preciso ir a Cristo, mas durante o dia eu não vou. Eu preciso de um horário reservado. Ele não estava preocupado, na verdade, com Cristo, ele estava preocupado com a sua aparência, com o que as pessoas achariam. Então ele vai de noite. E a conversa inicial dele mostra que ele queria justificar a presença, dizendo que Cristo também era mestre. Então ele procura exaltar Cristo para que fosse justificável a sua presença. Eu vim aqui porque você é mestre. Não estou falando com qualquer pessoa, você é mestre. E Jesus é muito direto, né? Jesus diz assim: não, você precisa nascer de novo. Tudo que você viveu até agora, o que as pessoas falam de você, não é verdade. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Exato. E aí entra outro ponto, né? Existe uma diferença entre você conhecer a verdade e ser salvo por ela, né? Muito grande, né? Esse é um risco que a gente pode correr, porque Nicodemos fazia parte do povo de Deus, conhecedor da palavra, ensinava sobre o Messias. O Messias chegou e ele não teve coragem de assumi-lo publicamente. Mais à frente ele vai fazer isso, num momento crucial, importante. A igreja ganhou muito com o testemunho de Nicodemos, com a riqueza, com o apoio de Nicodemos, mas ele publicamente não assumiu Cristo quando Cristo vivia ainda na terra, né? Só depois da sua morte ele se comprometeu com o Evangelho, né? Exatamente. Eu vou adiantando aqui porque eu já vi que o tempo passou rápido aqui. Mas os próximos 2 personagens aqui é o personagem do jovem rico e Zaqueu. Qual que seria ali o que fez a diferença nessas 2 histórias? Então, uma história do jovem rico, ele chega ali já colocando: olha, eu faço isso, já faço. E quando Jesus fala para ele: mas você precisa fazer isso, ele sai. E Zaqueu já está ali, a história bem uma das clássicas, né, que já conhecemos. Ele vai, aceita Cristo, vai fazer ali uma refeição com Jesus, e ele automaticamente já coloca ali o que ele precisa mudar e fazer e trazer de mudança. O que fez aí o ponto de diferença para essas 2 histórias, né? Os 2 conheciam, os 2 sabiam, e o que fez a diferença? Os 2 conheciam, os 2 eram influentes, só que um era publicano. Então, um tinha um apoio da sociedade, o reconhecimento da sociedade, a manifestação dos discípulos na história do jovem rico em Mateus 19 declara isso. Quem então pode ser salvo? Porque era uma pessoa aparentemente justa, porque tinha riqueza. E o outro era vendido a Roma e traía seu próprio povo, mas também era rico.
Jesus pede ao jovem, vá, venda tudo e dê. O jovem não aceita porque tinha muitas propriedades. A Bíblia não cita Jesus pedindo nada a Zaqueu, mas a questão é a aceitação. Quando Deus alcança o meu coração, Ele tem tudo de mim. Essa é o grande significado dessa relação. Mas os poderosos precisavam, e vejam, os dois, apesar de terem tudo, queriam ser salvos. Eles viam a limitação deles nesse aspecto aí. Exato. Eu ia comentar, tem uma história da mitológica que diz que a verdade e a mentira estavam nadando. E a mentira disse que precisava sair mais cedo, saiu, roubou as roupas da verdade e até hoje ela tem andado por aí, a mentira com as roupas da verdade. E uma dessas foi feita por uma religião sobre essa história do jovem rico. O foco aqui é que Jesus conhecia a barreira do jovem rico, que era dinheiro. E essa religião transformou a pobreza em virtude. Se vocês notarem, Jesus disse, pobre sempre terás convosco. Porque a pobreza é muito mais um estado de mentalidade do que a posse de dinheiro. Existem pessoas muito ricas e que a única coisa que vão deixar é dinheiro. Ou seja, não tem muito para que deixar. Então, no caso aqui do jovem rico, eu queria me concentrar nisso. É que essa história foi utilizada há muitos anos para um ensinamento que não foi a finalidade dela. O ensinamento é a pessoas que acham que estão fazendo tudo e alguma coisa elas estão se apegando, que Jesus lê corações. Então, no caso do jovem rico, Jesus pediu a ele aquilo que Jesus sabia que ele nunca abriria a mão. Mas isso não significa que isso... Né? E aí começa todas essas histórias dizendo que a riqueza, voto de pobreza. A pergunta que eu faço é, uma pessoa que é pobre, ela é melhor ou pior que uma pessoa que é rica? Não, mas toda uma construção foi feita e aí, de novo, é a mentira andando com as roupas da verdade. Exato. E até na lição, nos comentários adicionais, a gente traz um pedaço falando justamente sobre isso, onde, às vezes, tem pobres que têm tanto amor e são hipnotizados tanto pelo dinheiro ou pelo aquele pouquinho que tem um amor tão grande por aquilo que também o tira de perto de Cristo ou às vezes a busca incessante por alcançar algo também tira que a visão, o que ele deve buscar é sim a salvação, estar perto de Cristo, né? Então é como a lição traz, independente de rico, pobre, enfim, intelectual, Cristo quer nos salvar, esse é o principal e a gente tem que estar aberto a abdicar às vezes do que a gente coloca no lugar de Deus, né? Então a gente tem que abdicar saber onde a gente precisa melhorar para trazer mais Cristo e não as coisas para nós, né? E para nós irmos agora para a parte final, né? Como nós podemos ser missionários para poderosos, né? Enfim, influentes na nossa sociedade de hoje? Como que nós podemos ser esse missionário, essa luz, essa jovem para poderosos, enfim, Daniel, como nós podemos ser missionários? A lição vai fechar com a história de José, né? De Arimateia, que ele passa de forma anônima todo o ministério de Cristo, 3 anos e meio, mas no momento em que todos estão abandonando o cristianismo porque Jesus está morto, os discípulos estão voltando para pescar, os discípulos estão voltando para Emaús, parece que o cristianismo acabou, o sonho acabou, surge José de Arimateia, que tem a coragem de procurar Pilatos e se confessar publicamente. Não, eu sou um seguidor dele e eu quero pedir para você que me dê o corpo dele para que eu possa embalsamar e colocar no meu sepulcro ali. E ele cumpre uma profecia. Então, agora você vê um rico testemunhando de forma poderosa e colaborando com seus valores e etc. e tal. Então, tanto Daniel como a menina cativa, como agora Nicodemos, são pessoas sinceras, como agora José de Arimateia, desculpe, são pessoas sinceras. Eu acho que a sinceridade e o amor pelas pessoas que estão envolvidas é o que vai fazer a diferença, né? Se a gente sai distribuindo livros e vê uma casa de uma pessoa pobre, assim, não, vamos evangelizar por esse precisa. Mas se você olhar um palácio, não vou ali porque eu não vou ser recebido, então eu já tenho um preconceito falta amor para com isso. Há vários trabalhos, como aqui nós temos o Espaço Novo Tempo, voltado para as pessoas mais necessitadas em nossa cidade. Mas nós temos poucos trabalhos voltados para quem tem aparentemente tudo. Porque até para alcançar essa pessoa é mais difícil, porque qual a proposta que você vai fazer
para trazê-lo para um evento? O que é que você vai oferecer para ele quando ele tem tudo, né? Então, é importante que nós tenhamos amor pelas pessoas e é importante que a gente desenvolva métodos e iscas diferentes para pescar peixes diferentes. Não é a mesma isca, né? Eu queria só fomentar o que o pastor falou. Interessantíssima essa questão da profecia sobre... Eu não sabia, quando eu vim fazer a lição, eu fui estudar um pouco sobre José de Arimateia. José de Arimateia, para começar, ele era senador. José de Arimateia, o nome dele é Arimateia, a cidade da qual ele era. Então, não é sobrenome dele. E outra questão é que ele foi... há uma profecia sobre José de Arimateia no livro de Isaías. No livro de Isaías 53:9. A profecia diz assim, na nova tradução na linguagem de hoje: foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Muitas pessoas que podem nos assistir estão pensando, vocês estão falando ideias de vocês, que ricos também têm missão no reino de Deus. José de Arimateia, a Isaías, foi escrito 700 anos antes de Cristo. Então, Deus coloca a riqueza na mão de algumas pessoas com uma finalidade muito nobre. Só elas não sabem disso ainda. Então, cabe a nós, como o pastor falou, tirarmos essa venda dos nossos olhos. Conta uma história, vou terminar com ela, que Napoleão, quando chegou no ápice do seu poder, Napoleão conseguiu o que nenhum líder conseguiu, ele quase dominou a Europa inteira. E no ápice do seu poder, num palácio, um general, um filósofo ateu, disse que ele era Deus. Aí conta a história de que ele saiu na sacada do palácio, chamou esse filósofo, ele falou, se eu sou Deus, quem fez tudo aquilo? E apontou para as estrelas. Então, basicamente, o que o pastor falou é verdade. Nós temos que entender que todos nós somos instrumentos, inclusive os ricos. Então, acho que o foco da lição é como alcançar os poderosos. Se eu pudesse compartilhar, é como Cristo alcançou, com amor. Se nós tivermos amor por essas pessoas e não preconceito, é fato que nós vamos alcançá-los. E uma coisa importante é que a gente não pode esquecer que eu tenho que aproveitar. Se eu estou falando com alguém que Deus deu uma condição financeira melhor, quem vai alcançar os seus pares? As pessoas que também moram num condomínio de luxo que você mora. Muitas vezes não poderia entrar, mas você está lá dentro. Então, se você foi bem-sucedido na vida, você está cercado de pessoas bem-sucedidas. Foi o que Nicodemos fez, foi o que José de Arimateia fez, e é o que nós devemos fazer também. Talvez seja mais fácil para quem está dentro de um condomínio de luxo evangelizar aqueles que lá habitam. Exatamente. E agora já chegamos ao final do nosso estudo, da lição número 9. E gostaria que pastor Júlio colocasse aqui as suas considerações finais. Agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu queria terminar com um texto bíblico, que ele é meio ocultado, assim, as pessoas não gostam de falar dele. Ele é de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Ele diz assim, porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, esse texto certamente foi deixado para que nós tirássemos de lado essa visão rico-pobre, essa dicotomia, essa separação só interessa ao inimigo. Em Jesus todos somos ricos, né? Eu costumo dizer, só terminar com isso, que eu sou rico desde criança. Eu só não tinha dinheiro. Minha mãe chamava Mercedes, então desde cedo eu tinha uma Mercedes. A questão aqui é a forma que nós enxergamos as coisas. Agradecer. Obrigado. Pastor? Na verdade, Deus, ele é maravilhoso, né? E como a lição trabalhou logo no seu início, existe uma graça ilimitada, existe uma justiça ilimitada, existe uma salvação ilimitada. Nós não podemos pensar como Calvino, que acreditava numa predestinação para a salvação e a perdição, porque assim se fosse, na Bíblia, a riqueza é apresentada como símbolo de bênção. Então, os pobres são malditos? Nada disso. Então, a Bíblia traz Jesus como o maior presente, a pérola de grande preço. Foi o que essas pessoas encontraram. Todos eles não davam valor à riqueza material, porque eles encontraram a pérola de grande preço. Eu espero que você encontre também. Sendo rico ou tendo uma condição financeira menor, que nós possamos fazer o trabalho de Deus no círculo
de influência no nosso network, ou seja, naquilo que Deus nos deu para que apressemos a volta do reino, do estabelecimento do reino com a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes do pastor orar, tem aqui um pontinho na lição de quinta-feira que traz algum desafio. Essa lição está sendo bem interessante porque ela coloca nós a agirmos. E um desafio que traz aqui para a gente é colocar na listinha de oração nomes de pessoas poderosas que você conhece. Pode ser, enfim, chefes no trabalho, que você tenha esse contato, que você coloque ela na sua listinha de oração e, além disso, você entre em contato com ela de alguma forma, por e-mail, pelo WhatsApp. Mande uma mensagem que você está orando por ela, para você, assim, ser um missionário e levar a essa pessoa de poder também a palavra de Deus. Pastor Osmar, você pode orar para nós, por favor? Senhor Deus, muito obrigado por mais este estudo que fizemos. Tu sabes todas as coisas, Tu sabes o que vai no nosso coração. Aprendemos que não há nenhuma forma de separação entre pessoas, seja financeira, seja intelectual. O que importa é que o Senhor ama a todos, está em busca de pessoas que estejam dispostas a pregar o Evangelho a todos. Que nós sejamos essas pessoas. Nos use na situação em que estivermos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Chegamos ao fim de mais um Estudo Central. Que bom que você nos acompanhou até agora. Se ainda não deixou o seu like, já pode deixar. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos, nos grupos, para essa mensagem também chegar a outras pessoas. Um abraço e nos vemos na próxima.